existe a vítima, o não comparecimento da vítima, passa a palavra ao Ministério Público, o ato contínuo à Defensoria Pública. Excelência, o Ministério Público dispensa a oitiva da vítima. Doutora Fernanda? Pela Defensoria também está dispensada. Ok, então passo a oitiva da primeira testemunha de acusação. Bom dia, senhora Maria Antônia. A senhora foi arrolada como testemunha de acusação e esse é o momento que o Estado tem para ouvir a senhora. O doutor Ellison é o promotor de justiça, eu sou o magistrado e a doutora Fernanda é a defensora pública. Só para explicar para a senhora como funciona. É importante fazer algumas perguntas para a senhora. Antes de começar, qual o seu nome completo, por favor? Maria Antônia Pereira da Silva. A senhora se recorda do número do seu CPF? Não. A senhora trouxe ele? Trouxe. Se puder, por gentileza, fornecer o número. Pode ler. Passa a palavra ao Ministério Público, a forma do artigo 202 do Código de Processo Penal, para perguntas em respeito ao sistema acusatório. Palavra com o senhor, doutor Ellison, promotor de justiça. Bom dia, dona Maria Antônia, tudo bem? Dia. Tudo. A senhora conhecia ou conhece o réu José Macário de Souza? Só um minutinho, peço perdão. Só para retornar um pouquinho, para fazer o juramento. Um momento. A senhora é parente, amigo ou inimigo do acusado? Não. Não, né? Não. A senhora está aqui na condição de testemunha e deverá assumir o compromisso de dizer a verdade do que souber e for perguntado sob pena de praticar o crime de falso testemunho. A senhora assume o compromisso de dizer a verdade? Assumo. Perfeito. Então passa a palavra ao Ministério Público, ao promotor de justiça, doutor Ellison, em respeito ao artigo 212 do Código de Processo Penal. Palavra com o senhor, doutor. Dona Maria, a senhora conhecia o réu José Macário de Souza? Conheço. Conheceu no dia ou já conhecia antes? Assim de vista, né? Uhum. Trabalhamos. E a vítima? Também. O Antônio? Também. Eles frequentavam lá o bar? Sim. A senhora trabalhava lá? Não, estava bebendo Frequentava também. também? Era. A senhora estava lá no dia dos fatos? Estava, senhor. Estava em outra mesa, estava junto com algum deles? Estava assim, em pé, no parapeito, assim. Estava olhando os meninos jogar sinuca. Entendi. E o que aconteceu? Eu vi pouca coisa, né? Tava todo mundo lá bebendo, né? Jogando sinuca. Aí eu olhei, ele atravessou a rua, né? Mas também não prestei mais atenção, né? Aí quando eu olhei, eu já vi o rapaz com a mão na cabeça, com sangue já. E ele saiu. Quando a senhora percebeu, já tinha acontecido? Já, senhor. Ele já estava fugindo? É isso. Mas deu para perceber que era o José Macário? Foi o único que saiu, né? Uhum. A senhora viu quando ele estava saindo, se ele estava contestado, estava com arma? Não, senhor. Não viu, né? Eu soube assim que ele foi pegar do outro lado, né? Foi pego do outro lado. É isso. Ele estava lá antes bebendo, o José Macário, não? Ou ele chegou do nada? Não, ele estava lá já. Uhum. Mas eu não vi confusão dele, não. Uhum. Tá certo. E a senhora ficou sabendo, eu sei que a senhora diretamente não sabe, mas a senhora ficou sabendo por alguma razão o motivo dele ter agredido Não, senhor. o Antônio? Não. Não, né? Não, senhor. Certo.
Só um minutinho, dona Maria. A senhora ouviu alguém gritando para que ele parasse de agredir? Não, Não? não. A senhora está me dizendo que a senhora só percebeu depois que ele Foi. saiu? Foi, né? o rapaz estava com a mão na cabeça, que estava Só que sangrando. assim, na sua declaração aqui na polícia, a senhora disse que durante a agressão e tamanha violência, a declarante informa que a senhora gritou bem alto para que o indiciado José Macário, vulgo Nero, parasse de agredir a vítima. Isso aqui não aconteceu? Eu não lembro. A senhora não se recorda? Não, senhor. Tá bom, estou satisfeito, dona Maria. Obrigado. Obrigado, doutor Ellison. Passa a palavra à Defensoria Pública para perguntas. Palavra com a senhora, doutora Fernanda. Obrigada, excelência. Dona Maria, a senhora disse que conhecia de vista tanto o José Macário quanto a vítima Andeclício, certo? Uhum. A senhora já tinha ouvido falar se a vítima era uma pessoa dada a brigas, a arrumar problema, confusão, se esse Andeclício já tinha brigado com alguém antes? Sabe alguma coisa sobre a conduta de vida dele? Assim, porque ali na vila sempre tinha muita briga, né? Na época que eu vivia lá junto com eles, sempre tinha briga, eles, assim, mas coisa séria assim nunca tinha visto, não. Sim, mas Dele ter agredido alguém, né? Entende. Nunca vi, não. Do José Macário, você Sim. fala, mas do Andeclício, já tinha ouvido falar que ele brigava por aí, que ele arrumava confusão em bar? Também não. Não, né? Não, senhora. Tá, ok. Obrigada. Mais alguma pergunta? Muito obrigado, doutora Fernanda. Doutor Ellison, alguma complementação? Não, excelência, obrigado. Perfeito. Pergunto aos jurados se ficou algum ponto a ser esclarecido. Ficou alguma dúvida? Alguma pergunta que queiram fazer? Não? Perfeito. Senhora Maria Antônia Pereira da Silva, muito obrigado pelo seu comparecimento na justiça. A senhora está dispensada. Tenha um bom dia. Muito obrigado. Souza da Silva, o senhor está me ouvindo bem? Bom dia, excelência. Estou ouvindo perfeitamente. Perfeito. Senhor Maxwell, o senhor foi arrolado como testemunha de acusação. Preciso fazer algumas perguntas para o senhor. Qual é o seu nome completo, por favor? E o número da sua identidade pode ser a militar. Me chamo Maxwell Souza da Silva e minha identidade militar é 20082. Perfeito. O senhor é parente, amigo ou inimigo do acusado? Não, excelência. Na condição de testemunha, deverá assumir o compromisso de dizer a verdade do que souber e for perguntado, sob pena de praticar o crime de falso testemunho. O senhor assume o compromisso de dizer a verdade? Sim, senhor. Perfeito. Passa a palavra no Ministério Público, na forma do artigo 212 do Código de Processo Penal, para perguntas e em respeito ao sistema acusatório. Palavra com o senhor, doutor Ellison. Bom dia, seu Maxwell. Tudo bem? Bom dia, excelência. Tudo bem? Seu Maxwell, conforme consta aqui nos autos, no dia 1º de julho de 2011, o senhor teria atendido uma ocorrência em que um rapaz chamado José Macário de Souza teria agredido com golpes de terçado um outro rapaz em um bar. O senhor se recorda desses fatos? Excelência, faz muito tempo, né, eu recordo sim dessa ocorrência, mas assim, não precisamente, né, mas assim, a parte que mais interessa, eu creio que dá para ajudar assim nesse julgamento e a justiça. Eu lembro que a gente estava de serviço à noite e eu não sei bem o horário, por volta das 20 horas, 21 horas, e a gente foi informado que no bar do senhor Zé Ribeiro, aqui na Vila Falcão, um rapaz tinha agredido o outro com golpes de teçado, né?
E a gente saiu rapidamente na viatura, eu lembro bem que era eu e um policial já falecido, que era o motorista da VTR nesse dia, e a gente conseguiu chegar a tempo lá no local da ocorrência, e esse cidadão aí, o José Macário, ele tinha acabado de se evadir, e a gente saiu em perseguição, a gente conseguiu lograr êxito em capturá-lo em frente à antiga sede do Roda Viva. A gente encostou ele no muro lá, abordamos ele e demos voz de prisão para eles e conduzimos para a delegacia, né? Inclusive, em seguida a gente voltou lá e pegou a vítima também, como ninguém prestou socorro, né? Populares e até mesmo o pessoal do hospital, estava demorando muito. E a gente botou esse cidadão lesionado na carroceria da viatura e a gente conduziu ele lá para o hospital, né? Ficou lá sob os cuidados médicos e a gente voltou para a delegacia e fizemos uma apresentação para o cidadão infrator. A vítima estava muito mal, estava deitada, estava inconsciente. Como que estava? O senhor se recorda? Doutor, ele estava bem mal. Estava sangrando muito. Inclusive, a gente estava fazendo os primeiros socorros, né, para que ele não comece a falecer, né, pedindo para que ele ficasse tranquilo, né, e tudo ia dar certo, que ele ia se recuperar. E até chegar ao hospital, a gente fez assim, né? Chegamos lá, entregamos aos cuidados médicos, de lá a gente retornou para a delegacia. Quando vocês encontraram José Macário, ele estava com alguma arma do crime, estava conversado ou não? Excelência, eu não lembro se ele estava ainda com a arma do crime. Eu não lembro. Sei que a gente abordou ele lá, conduzimos ele para a delegacia, e eu não lembro se o outro PM viu, né? Ele estava armado ainda. Essa parte aí eu não lembro. Ele resistiu à prisão ou foi... Não, ele resistiu à prisão não. A gente segurou ele lá, deu um voz de prisão, abordamos ele e botamos ele no xadrez da viatura. Certo. Ele estava embriagado? O senhor percebeu ou não? Se ele estava embriagado? Não, eu não percebi que ele estava embriagado. Tá bom, obrigado. Satisfeito, excelência. De nada, excelência. Muito obrigado, doutor Ellison. Passa a palavra à doutora Fernanda para perguntas na forma do artigo 212 do Código de Processo Penal. A palavra com a senhora, doutora. Obrigada, excelência. Policial, o senhor já tinha ouvido falar na vítima antes dessa ocorrência, Andeclício Nascimento da Silva? Não. Nunca atendeu nenhuma ocorrência envolvendo ele? Não. Não, excelência. José Macário também, que é o réu? Não, ele já tinha ouvido falar, já é um histórico criminal dele, né? Certo. Tá, ok. Obrigada. Sem mais perguntas. De nada. Muito obrigado, doutora Fernanda. Doutor Ellison, alguma complementação? Não, excelência. Pergunta aos jurados se ficou alguma dúvida, algum ponto a ser esclarecido, alguma pergunta a ser feita? Não? Muito obrigado. Senhor Maxwell, muito obrigado pelo seu comparecimento à justiça, pela sua colaboração. O senhor está dispensado. Tenha um bom dia, um bom trabalho. Muito obrigado. Obrigado, excelência. Espero ter ajudado aí no serviço da justiça. Muito obrigado. Passo, então, tendo em vista já que não há mais testemunhas, passo ao momento do interrogatório. Que tragam o réu ao plenário. Ele está presente? Tá. Perfeito. O pessoal, o Vanderlei, entra em contato lá com o pessoal, pede para enquadrar melhor o ângulo da visualização do réu. O João, não sei quem é que está... Senhor José Macário, o senhor está me ouvindo bem? Ô, senhor. Perfeito. Bom dia para o senhor. Bom dia. Senhor José Macário, só para explicar para o senhor como funciona o seu interrogatório, ele é dividido em duas partes. A primeira parte é a sua qualificação, vou perguntar o seu nome, o seu estado civil, se o senhor é casado, solteiro, se o senhor tem filhos. Essa primeira parte, o senhor é obrigado a me responder. Em relação à segunda parte, que é sobre os fatos, sobre o crime, o senhor não é obrigado a me responder, o senhor tem direito constitucional de permanecer em silêncio, se assim o senhor desejar, assim como o senhor tem direito também, em juízo, de exercer a sua autodefesa e dar a sua versão dos fatos, ok? Então,
Então passo à primeira parte. Qual o seu nome completo, por favor? José Macário de Souza, Data do nascimento. dia 24, mês 6. De qual ano? O ano eu não estou lembrado, não. O senhor é casado, solteiro, junto? Solteiro só junto. O senhor tem filhos? 2. Qual a idade deles? Um tem 11 e outro tem 12. Eles convivem com a mãe? Desde quando eu estou preso, nunca mais tive notícia deles. Ok. O senhor nasceu aqui em Lábrea? Não, Paulinho. Pauini. Qual o nome completo de seu pai e da sua mãe? O nome da minha mãe é Miriam Dantas Macário. De seu pai? Meu pai é Francisco Rufino de Souza, já faleceu. Perfeito. Qual o seu endereço? Onde o senhor mora? O endereço que eu moro, eu estou no Compaz. Mas o seu endereço de origem? Só a casa da minha mãe é em Lábrea. Qual rua, bairro? Na rua Vila Falcão, projetada 2. Perfeito. Qual a sua profissão? Agricultor. O senhor sabe ler e escrever com sua tec série? Estudei até a 2ª série, não sei escrever não. O senhor já foi preso ou processado alguma outra vez? Só por tráfico de droga. Perfeito. Ministério Público do... Só um momentinho. Tá. Bom, o Ministério Público do Estado do Amazonas denunciou o senhor conforme movimentos de folhas 1.1.2 dos autos, em qual passo ali a breve síntese dos fatos. Consta dos inclusos autos do inquérito policial que no dia 2/7/2011, por volta das 20 horas, o hora denunciado foi preso em flagrante delito logo após utilizando de uma arma branca do tipo terçado, descrito no auto de exibição e apreensão de folha 19, desferir vários golpes à vítima, a Andeclício Nascimento da Silva, provocando-lhes lesões de natureza grave, descritas no laudo de exame de corpo de delito de folhas 23. Desprende-se do exame do auto que a vítima estava em um bar localizado na rua Pereira Sobrinho, quando subitamente ali chegou o denunciado já armado com um terçado e começou a desferir golpes no corpo, deixando a vítima desacordada e apenas não consumando o crime de homicídio em razão das circunstâncias alheias à sua vontade. Uma vez que uma das pessoas que estavam presentes no momento da agressão intercedeu pela vítima, fazendo com que o denunciado cessasse a agressão e prendesse fuga do local, sendo preso pela autoridade policial, ainda com um terçado sujo de sangue nas mãos. Ouvido pela autoridade policial, o denunciado confirmou a prática do crime, argumentando que agiu motivado pelo sentimento de vingança, uma vez que a vítima vivia constantemente lhe ameaçando de morte, o que foi negado pela mesma quando ouvida em sede de inquérito policial, quando alegou que conhecia o seu agressor apenas de vista. Pergunto ao senhor José Macário, esses fatos que eu acabei de falar são verdadeiros? É verdadeira a imputação que é feita ao senhor? Relembrando que o senhor não é obrigado a responder, o senhor tem direito constitucional de permanecer em silêncio, assim isso não será levado ao seu prejuízo, assim como o senhor tem o direito de exercer a sua autodefesa em juízo e dar a sua versão dos fatos. O senhor vai falar ou o senhor vai ficar em silêncio? Eu vou falar, Vossa Excelência. A palavra está com o senhor. Vossa Excelência, eu estava num bar, quando esse infrator entrou dentro do bar que eu estava, foi diretamente na minha mesa, pegou minha bebida, pegou as coisas que tinha em cima da mesa e levou. Perguntou se eu achei ruim. Aí eu falei que não, que eu era pequeno e ele era grande. Eu já vinha passando ameaça com ele. Ele fica de frente ao bar, me pastorando não sair. Fiquei com medo de sair. Aí tinha um terçado por lá, eu peguei esse terçado para poder passar por ele. Na hora que foi para me passar, ele veio para cima de mim, eu dei só umas terçadadas nele e corri. O que aconteceu foi isso aí, eu me lembro. Perfeito.
Perfeito. Mais algum detalhe que o senhor gostaria de falar? Alguma questão que o senhor gostaria de falar em sua defesa? E sobre mais o irmão dele, ele antes já tinha entrado na casa do meu pai para me matar e não tinha me contado. Tinha colocado a arma na cara do meu pai para matar meu pai. Meu pai rebateu e eles correram. Aí, com os tempos, aconteceu já essa tragédia comigo e com eles. Mas eu fiz só para me defender, porque se eu quisesse fazer alguma coisa com eles, eu tinha feito, entendeu? Eu estava armado, só queria me defender e passar, que não tinha como eu passar. Perfeito. Muito obrigado pelas suas declarações. Passo a palavra ao Ministério Público, órgão responsável pela acusação, ao promotor de justiça, doutor Ellison. Palavra com o senhor, doutor. Bom dia, senhor José Macário. Bom dia, Vossa Excelência. O senhor disse que a vítima, o Andeclício Nascimento, o senhor disse que a vítima tinha lhe ameaçado de morte e que tinha colocado uma arma na cabeça do seu pai. Qual o motivo de ele não gostar do senhor? Porque quando ele me topava na rua e tomava meu chapéu, vinha me batendo na rua, de eu ser pequeno, entendeu? Eu vinha passando a proibição na rua devido a eles, eram 3 irmãos. Mas isso aí, já vocês sendo adultos, ele fazia isso? Era, eu tinha medo dele, eu corria, eu ia pra cima dele. Certo. Aí no dia dos fatos, o senhor estava lá no bar e aí ele chegou, foi isso? Ele chegou, já foi bebido diretamente na minha mesa, pegou minha bebida, o cigarro, as coisas que tinha em cima da mesa e levou. Tinha outro bar na frente, ele ficou lá de frente esperando eu sair. Não tinha como eu sair. Eu tava com medo dele, já vinha passando ameaça com ele. Aí tinha um terçado lá, eu peguei o terçado para me defender e passar. Tava onde esse terçado? Tava lá no bar, lá, jogado. Certo. E aí o senhor pegou o terçado. O senhor já tinha bebido? Eu tava bebendo esse senhor. Mas o senhor se recorda bem do que estava fazendo, né? O senhor estava bem... Um pouco eu me recordo que eu vinha lembrando dos passados que eu vinha passando já na mão dele, entendeu? Uhum. O senhor se recorda onde que o senhor atingiu ele, a terçadada? Não, senhor. Não lembro. Uhum. Certo. Ele ficou caído quando o senhor atingiu ele com o terçado? Como foi? Eu não lembro, doutor, também, porque eu dei uma terçadada nele, ele saiu do meio e eu passei correndo. Aí o senhor foi correndo. Aí logo em seguida chegou a polícia? Logo em seguida a viatura encostou em mim, me deu mandado de prisão, eu parei, eles me algemaram e me levaram para a delegacia. Tá certo. Tá bom, obrigado, viu? Senhor. Muito obrigado, doutor Ellison. Passa a palavra à Defensoria Pública para perguntas. Palavra com a senhora, doutora Fernanda. Obrigada, excelência. José Macário, Olha. tem como tu ir um pouco para trás assim da câmera para a gente conseguir ver tua boca? Não, para longe. Isso. Que acho que assim dá para os jurados conseguirem compreender um pouquinho melhor do que tu está falando. Seu José, lá no dia do bar, no dia que aconteceu toda a confusão, queria que tu repetisse o que aconteceu uns momentos antes de tu pegar o terçado. Ele pediu para beber a tua bebida? Não, senhora. Eu estava lá, na hora que eu vi no bar, eu fiquei com medo de que ele vinha entrando. Aí já entrou diretamente na minha mesa, pegou a bebida, o cigarro, as coisas que tinha em cima, isqueiro, meteu no bolso. Perguntou se eu achei ruim. Eu falei que não, ele podia levar. Aí pegou, atravessou pro outro lado. Aí perguntou se eu tivesse achado mesmo para mim lá com ele. Ele pegou, atravessou pro outro lado da rua. Ele atravessou pro outro lado da rua. Aí eu peguei, fiquei com medo de sair, que ele estava me pastorando. Tinha um terçado lá, eu peguei o terçado para me defender. Aí eu tinha de passar por ele. Aí eu disse uma terçadada nele, passei e corri. Entendi. Ai, obrigada. Tá ótimo. Tá ótimo, assim.
Esse episódio que tu disse que aconteceu um pouco antes, tu lembra, fazia muito tempo que ele tinha ido lá na tua casa atrás de ti para te matar? Que ele encontrou teu pai e tu não estava em casa? Fazia uns 6 meses. Uns 6 meses. Tu sabe de onde vem a origem dessa briga de vocês? Essa briga porque eles eram galerosos. E quando eu vinha do sítio do interior, eu passava pela rua e tomava meu chapéu que eu usava, tomava minha sandália. Aí eu já vinha passando a permissão na rua com medo dele, entendeu? Entendi. Eu não era da cidade, era do interior, eu trabalhava, eu não era bandido. Aí eu passava e ficava tudo bebendo cachaça lá. Aí mexeu comigo. Eu era pequeno, sou adulto, mas eu sou pequeno. Eles eram grandes. Eu não ia pra cima deles, que eles iam me matar, eles iam me bater, eu corria. Chegou uma posição que não deu mais pra me correr, eu só quis me defender. Entendi. Tu se sentia ameaçado por ele? Eu não podia nem estar na rua, quando eu via ele, eu corria com medo. Entendi. Tu estás arrependido hoje, né? Depois de 14 anos, que esse crime aconteceu em 2011. Qual é teu sentimento em relação a isso? Se eu pudesse voltar atrás, ia ser tudo diferente, né, doutora? Arrependido eu estou sim, porque essas questões tudo que eu perder família, vivo preso, entendeu? E hoje eu estou respondendo por sendo chamado aqui numa audiência sobre isso aí. Uhum. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Depois que aconteceu tudo isso, tu teve contato com o Andeclício? Sim. Depois de sair, um tempo aí atrás, eu falava com ele já. Ele já arranjou família, é casado, tem os filhos dele, eu tenho o meu. Ele mandou dizer para mim que não queria mais fazer amizade comigo, queria criar a família dele. Eu falei com ele também. Ele era a vida dele, eu vivo a minha. Ele mora de mim aos 1000 metros. Então tu acha que ele... Tu acha que ele te perdoou pelo que aconteceu? Pai, sim, tanto ele me perdoou como eu perdoei ele, né? Pelas às vezes que ele me agredia também. Entendi. Tá certo, seu José. Obrigada, viu? Sem mais perguntas. Senhora. Muito obrigado, doutora Fernanda. Doutor Ellison, uma complementação? Não, excelência. Muito obrigado. Pergunto aos jurados se tem alguma dúvida, algum ponto a ser esclarecido. Não? Perfeito. Muito obrigado. Senhor José Macário, só informar o senhor que o seu interrogatório terminou, ok? E sinta-se à vontade em continuar acompanhando a sessão do júri, ok? Senhor. A gente faz agora o debate. Espera fazer depois do almoço. A gente já dá um intervalo. Venho informar a todos que já nos aproximamos já do meio-dia, em razão da questão dos debates e pelo fato de cada parte, tanto a acusação quanto a defesa, tem 1h30 para apresentar as razões, e em respeito à ampla defesa e o contraditório e o devido processo legal, e que todos devem, né, dentro da paridade das armas, tanto fazer as alegações contra o Ministério Público quanto a Defensoria Pública, de forma isonômica. Nós vamos já dar um intervalo do almoço e retornamos às 14 horas para que os debates ocorrerem sem interrupção. E garantir a ele que hoje ele terá um julgamento justo. Mas é preciso que nós pontuemos o fato que aconteceu, para que Vossas Excelências tenham clareza para poder decidir. Senhores jurados, como eu dizia, Vossas Excelências hoje são juízes de fato e de direito. Eu acredito que nenhum de vocês tenham servido anteriormente como jurados. Então, além de sustentar o que eu entendo que aconteceu nesse fato, eu vou tentar explicar um pouco de como vai ser a função de vocês e de como vocês vão exercer essa função.
Vossas Excelências foram chamadas, como eu disse, para atuar como juízes de fato e de direito. Então, por conta disso, eu preparei esse pequeno documento com algumas peças do processo. Nós temos aí a denúncia, que é a acusação que o Ministério Público fez em relação ao José Macário. Temos as oitivas das testemunhas na polícia, duas delas a gente ouviu aqui. Temos o laudo de apreensão, de exibição e apreensão da arma do crime, o terçado. Temos um laudo do exame de corpo de delito. Temos também o termo do interrogatório do réu em juízo, perante a polícia. Senhores jurados, nós estamos aqui porque no dia 1º de julho de 2011, o réu desferiu golpes de facão na vítima. Isso é um fato. Isso é um fato que não foi negado por ele. Ele afirma que de fato aconteceu, que ele se sentiu ameaçado, mas realmente ele desferiu aqueles golpes. Então, vamos seguir o que está aqui na denúncia para nós vermos que é exatamente o que aconteceu, é o que está descrito na denúncia. Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 2/7, na verdade foi no dia 1º/7 de 2011, por volta das 20 horas, o hora denunciado foi preso em flagrante delito, logo após, utilizando-se de uma arma branca tipo terçado, descrita no auto de exibição e apreensão de folha 19, desferir golpes na vítima Andeclício Nascimento da Silva, provocando-lhe as lesões corporais de natureza grave, descritas no laudo de exame de corpo de delito. Então, depreende-se do exame dos autos que a vítima estava em um bar, localizado na rua Pereira Sobrinho, quando subitamente ali chegou o denunciado, já armado com um terçado, e começou a desferir-lhe golpes no corpo, deixando a vítima desacordada e não consumando o crime de homicídio em razão de circunstância alheia à sua vontade, fazendo com que o denunciado cessasse a agressão e empreendesse fuga, sendo preso pela autoridade policial, ainda com o terçado sujo de sangue nas mãos. Ouvido pela autoridade policial, o denunciado confirmou a prática do crime, argumentando que agiu motivado pelo sentimento de vingança, uma vez que a vítima vivia constantemente lhe ameaçando de morte, o que foi negado pela mesma quando ouvida em sede de inquérito policial, quando alegou que conhecia seu agressor apenas de vista. A qualificadora de que trata o inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 121 está configurada na medida em que o agente agiu impelido pelo torpe sentimento de vingança que motivou a tirar a vida do seu desafeto. Então, senhores jurados, o que nós temos aqui é que ele desferiu golpes de facão na vítima, no Andeclício. E como foram esses golpes? Que lesões que esses golpes causaram? Aqui nós temos o laudo do exame médico pericial. Vamos ver o que o médico constatou. Ele constatou que foram encontradas lesões pérfuro-cortantes na cabeça, região occipital, próximo dos olhos, e antebraço esquerdo. Porque quando você é golpeado com um facão, com uma arma, a sua tendência natural é tentar proteger as partes vitais do seu corpo, tentar proteger a sua cabeça. Então, o golpe no antebraço é a típica lesão de defesa. A pessoa tentando se defender. Mas o golpe foi numa área fatal. Ele não usou o facão de lado, ele foi com o facão, com o fio do facão na cabeça da vítima. O golpe foi dado numa área fatal. Por isso, nós não estamos aqui tratando de uma mera lesão corporal. Nós não estamos aqui tratando de uma mera briga de bar. Ele atentou contra a vida da vítima.
ele tentou tirar a vida da vítima. Se eu pego um facão e desfiro na cabeça de uma pessoa, não é de ladinho. É a faca para cortar a cabeça. Para cortar no sentido da cabeça. O objetivo é matar. E é matar de forma cruel. Lesão com 7 centímetros de sutura. Antebraço com 8 pontos de sutura. Então, ele teve que ter o rosto costurado e o antebraço também suturado em razão das lesões causadas pelo réu. Senhores jurados, o médico prossegue dizendo que sim, que houve ofensa física à saúde do paciente. No segundo quesito, qual instrumento produziu, ele disse que pela lesão difícil identificar o meio ou o instrumento, mas nós sabemos pelas testemunhas e pela polícia que apreendeu a arma, que o instrumento utilizado foi um terçado. O terceiro quesito, foi produzido por meio de veneno, fogo explosivo. Ele diz que foi produzido por crueldade. Foi empregada crueldade. Infelizmente, durante na acusação, esse quesito da crueldade não foi o levado em consideração na denúncia. Então, nós não vamos votar sobre uma qualificadora, porque isso qualifica o crime de homicídio. O crime de homicídio, quando ele é praticado com um meio cruel, ele deve ser qualificado, mas isso não constou na denúncia, então nós não vamos tratar aqui do crime da qualificadora do meio cruel, mas é preciso que nós tenhamos em conta, porque o meio cruel, ele também serve para reforçar que ali houve não uma lesão corporal simples, mas um atentado contra a vida da vítima. Resultou em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias? A resposta não. Resultou em perigo de vida? A resposta é sim, resultou em perigo de vida. Resultou em debilidade permanente ou perda de membro, sentido ou função? A resposta é não. Resultou em incapacidade para o trabalho, incurável ou deformidade permanente? A resposta não. Então, essas são as respostas que os médicos deram aos quesitos formulados pela autoridade policial. Houve um atentado contra a vida da vítima. E esse atentado se deu de forma cruel. Isso não há dúvida. Aqui, a testemunha que estava aqui, que estava também no bar se divertindo no dia, confirmou que viu o réu fugindo. Que viu a vítima desfalecendo. O policial também, que também testemunhou aqui, confirmou que prendeu o réu logo após o fato, em flagrante delito. O próprio réu confessou o fato. Senhores jurados, para mim, não há mais discussão. Aqui está configurada uma tentativa de homicídio. E então, eu vou passar somente a explicar como vai se dar a votação e como o Ministério Público pede que Vossas Excelências votem. Por quê? Esse fato ocorreu em 2011. Nós estamos 14 anos, quase 14 anos depois. Mas é preciso que se faça justiça. A vítima era um ébrio habitual, e ao que nos consta, ainda é um ébrio habitual, só que a vítima não está sendo julgada. Quem está sendo julgado é ele, é o réu. A vítima não está aqui para ser julgada. A vítima não deu causa a essa agressão, porque pelo próprio discurso do réu, a agressão é desproporcional ao que ele alega. Não houve ali um contexto de legítima defesa. Porque a vítima chegou
na mesa dele e tomou a bebida dele e esculachou ele. Isso não é suficiente para justificar um golpe de terçado na cabeça da vítima. Isso não é uma injusta agressão suficiente para sustentar essa agressão. Então, de início, já fica afastada qualquer alegação que se possa fazer sobre a legítima defesa. Não há legítima defesa aqui. O réu não pode ser absolvido por legítima defesa, porque ele agiu de forma desproporcional. Ainda que ele tenha sido ofendido, ele agiu excedendo os limites da legítima defesa. Não cabia a ele lançar a mão de um terçado para agredir uma terceira pessoa que não o estava agredindo. Em nenhum momento ele falou que a pessoa o agrediu fisicamente. Ele fala que a vítima teria ameaçado ele, teria apontado uma arma para o seu pai, mas também não trouxe nenhuma prova. Passaram-se 14 anos, nós não temos nenhuma testemunha que corrobore a alegação do réu. E ainda que a alegação do réu seja verdadeira, ela não muda o fato de que ele agiu excessivamente. Nenhum de nós, por simplesmente se sentir ultrajado, tem o direito de atentar contra a vida da outra pessoa. O que nos dá o direito à legítima defesa é se a nossa vida está em jogo. Se o sujeito vem para cima de mim para tirar a minha vida, eu tenho o direito de defender a minha vida, até mesmo com o sacrifício da vida da outra pessoa. Agora, se a pessoa simplesmente chega na mesa e te esculacha e toma a tua bebida e faz uma brincadeira de mau gosto, você tem o direito de discutir, você tem o direito de se levantar e ir embora, você tem o direito de usar das autoridades públicas para resolver esse problema, mas você não tem o direito de tirar a vida. Então, senhores jurados, não há que se falar aqui em legítima defesa. Também não há que se falar aqui em desclassificação. O que é desclassificação? A defesa pode vir e sustentar aqui para vossas excelências que, de fato, não estava havendo uma legítima defesa, mas que a intenção dele não era matar. A intenção dele era apenas lesionar, ou apenas dar um susto. Mas isso não é verdade, senhores jurados. Como eu disse, o que caracteriza o homicídio, ou a tentativa de homicídio nesse caso, é a forma objetiva como se pratica o crime. O crime, pela forma objetiva como a gente viu que ele foi praticado, nós podemos entender se houve ou não intenção de matar. Se uma pessoa que quer simplesmente lesionar, não dá uma facada, uma terçadada na cabeça da outra pessoa. Isso não existe. Então, não há que se falar aqui em desclassificação. Também, senhores jurados, não há que se falar também em eventual violenta emoção. Pode-se sustentar que ele agiu mediante violenta emoção, logo após injusta agressão, porque ele teve tempo para responder, como ele disse, respondeu à vítima como se nada tivesse acontecido, como se tivesse aceitado o ultraje, não, tudo bem, e depois foi lá, pegou um terçado e desferiu a facada. Ele teve tempo para esfriar a cabeça. Ele não agiu mediante violenta emoção, logo após injusta agressão. Mas há aqui um aspecto que eu vou concordar com a defesa. Na denúncia, o Ministério Público colocou que ele agiu movido por motivo torpe, em razão de
suposta ameaça de morte. Eu, enquanto promotor de justiça, entendo que se de fato, que não está provado, mas se de fato ele ou qualquer outra pessoa é ameaçada de morte, de verdade, isso não pode ser considerado um motivo torpe. O motivo torpe é um motivo nojento, né? O motivo torpe ele é equiparado a você, ao homicídio mediante paga. Ele é equiparado a uma pessoa que recebe para matar, quer dizer, uma pessoa que não tem apreço pela vida. Então, o fato de a pessoa ter sido ameaçada e uma suposta vingança, nesse caso, não caracterizaria, na minha opinião, um motivo torpe. Mas que houve um homicídio, uma tentativa de homicídio, houve. Que houve uma tentativa de homicídio, houve. Senhores jurados, Vossas Excelências serão questionados, quando chegar a hora da votação, primeiro, sobre a materialidade delitiva. Na questão, no quesito da materialidade delitiva, Vossas Excelências vão ser perguntadas se a vítima, Anderclício Nascimento da Silva, sofreu as lesões descritas aqui nesse laudo de exame de corpo de delito. E se essas lesões seriam capazes de ceifar a sua vida. Não foram efetivamente não ceifaram a sua vida. Mas seriam, se foram desferidas, né, com a intenção de ceifar a sua vida. Vossas Excelências responderão que sim, que existe sim, ele sofreu sim as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito. Vossas Excelências serão questionadas se o réu, o José Macário, se ele foi o autor das lesões, se ele foi o autor das terçadadas. E também não há dúvida, a resposta que Vossas Excelências deverão dar é sim, ele foi o autor dessas terçadadas. Porque ele agiu com... Ele pegou o terçado e efetivamente desferiu os golpes, independentemente de ter sido em legítima defesa ou não. A segunda quesito só pergunta se foi ele que fez. E a resposta deve ser sim. Vossas Excelências irão responder se ele agiu com intenção de matar. Então, em relação a esse quesito, também o Ministério Público entende que Vossas Excelências deverão responder que sim, ele agiu com intenção de matar. Porque dos elementos objetivos que estão aqui, nós podemos entender que quem faz isso, quem desfere uma terçadada na cabeça de uma pessoa, quer matar. Não matou por sorte da vítima. A vítima que deu sorte de não morrer naquele dia, não era o dia dela, mas que queria matar, queria. Vossas Excelências serão questionados ainda se absolvem um réu. E aí o Ministério Público pede que Vossas Excelências respondam que não absolvemos o réu. A pergunta é simples assim: o jurado absolve o réu? A resposta é não. Por quê? Porque não há motivos para absolver o réu aqui. Ele desferiu a facada, ele agiu com a intenção de matar, ele agiu excedendo qualquer limite da legítima defesa. Não há que se falar em legítima defesa aqui. Não há que se falar em legítima defesa aqui. Então, Vossas Excelências deverão responder que não absolvo o réu. Vossas Excelências serão perguntadas se ele agiu movido por motivo torpe que em razão da vingança. E aí o Ministério Público vai concordar com a defesa que Vossas Excelências devem responder que não, que o motivo não foi torpe, mas que ele agiu, que ele tentou matar. Não foi por motivo torpe, mas que tentou matar. Vossas Excelências serão questionadas, poderão ser questionadas, se ele agiu movido por violenta emoção logo após injusta agressão da vítima. E a resposta deve ser não. Ele teve tempo para pensar, ele teve tempo para se armar, para observar ao redor e procurar o que ele poderia usar como instrumento, e ir lá
pegar aquele instrumento. Ele disse que o terçado estava lá. Ele olhou, ele já mapeou, ele foi lá, pegou, esperou a vítima estar sentadinha lá, bebendo, rindo, se divertindo, e desferiu a facada. Ele teve tempo. Ele não agiu mediante violenta emoção. Então, a resposta a esse quesito deve ser não. Senhores jurados, mesmo passado 14 anos, nós precisamos fazer justiça. E hoje, Vossas Excelências foram chamadas aqui para fazer justiça. E é isso que o Ministério Público pede a Vossas Excelências. Não neguem a justiça à vítima. Não neguem a justiça à sociedade. Por quê? Ainda que a vítima tenha se reconciliado com ele, não liguem mais para isso, a justiça, ela é o imperativo categórico. Se uma coisa foi desarrumada, ela tem que ser rearrumada. Se uma coisa foi tirada, ela tem que ser devolvida. Se alguém tentou ceifar a vida da outra pessoa, essa pessoa que tentou ceifar a vida da outra tem que ser punida. Ele está preso. Mas não é pelo fato que nós estamos tratando aqui. Talvez os senhores não saibam. Ele não está preso por esse fato aqui, não. Já se passaram 14 anos. Por esse fato, parece que ele passou 2 anos preso. Ele está preso porque ele cometeu outros delitos, entre os quais tráfico de drogas. Ele cometeu outros delitos, demonstrando que é uma pessoa de avessa à sociedade, demonstrando que é uma pessoa que não se adequa à sociedade, demonstrando que tem maus antecedentes. Mas ele não está preso por conta desse fato aqui. Ele não está cumprindo pena por conta desse fato aqui. Por conta desse fato, Vossas Excelências que decidirão se ele, de fato, cometeu ou não o crime. Encerro assim a minha intervenção e peço a Vossas Excelências mais uma vez, não neguem à sociedade de Lábrea a justiça. A sociedade de Lábrea precisa de justiça. E hoje a justiça está na mão de Vossas Excelências. Obrigado. Muito obrigado, doutor Ellison. Passa a palavra à Defensoria Pública, a doutora Fernanda Carvalho. A senhora tem 1h30 para a defesa. Assim que a senhora for iniciar, nos avise para que nós possamos fazer a aferição do tempo de forma correta. Peço que vejam esse microfone aqui. Obrigada, Excelência. Bom, primeiramente, gostaria de cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente desse júri, doutor Michael. Cumprimento também meu colega, promotor de justiça, doutor Ellison. Cumprimento os serventuários da justiça, meu colega Renato, defensor público que veio aqui me prestigiar, me assistir, a todos que estão assistindo pelo YouTube e aos senhores jurados de hoje, um cumprimento especial. Eu espero que os senhores votem com a consciência tranquila, e aqui a nossa intenção é que os senhores votem com conhecimento de tudo o que aconteceu no processo. O doutor Ellison já fez muito do que eu pensei em fazer, que era explicar exatamente os conceitos, mas eu ainda preciso explicar outros conceitos para os senhores, para que os senhores votem com total consciência do que estão fazendo. Bom, na fala do MP, foi falado que eles tinham brigado, mas que não era realmente um motivo para a agressão que aconteceu. Então, eu vou dar a versão do réu aqui para vocês, que é a versão na qual eu acredito ser a que corresponde melhor à realidade, certo?
Durante o interrogatório do José Macário, acho que os senhores devem lembrar que ele falou que já conhecia a vítima, né? Já conhecia o Andeclício, porque o Andeclício havia entrado, não sei, não ficou muito claro qual era a razão da briga anterior entre eles, mas que o Andeclício, há um tempo atrás, ele e os irmãos dele haviam entrado na casa do José Macário para tentar matá-lo. Não conseguiram porque, por sorte, ou ironia do destino, o José Macário não estava em casa. Mas o pai do José Macário estava lá e parece que, inclusive, apontaram uma arma para esse pai. Essa história passaram-se uns dias, e aí os dois se reencontram novamente no bar. O que aconteceu no bar? O Andeclício pegou a bebida do José Macário, pegou o cigarro, acho que as coisas que estavam na mesa, e chegou a perguntar: você está incomodado com isso? Tem problema eu pegar? Como ironizando, né? E aí o José Macário falou: não vou, pode pegar. É importante também, senhores, que eu fale que quando eu joguei o nome das duas partes no site do Tribunal de Justiça, eu descobri que o José Macário, sim, foi preso, está preso pelo cometimento de outro crime. Mas, quando eu joguei o nome do Andeclício, eu também encontrei um processo dele. Ele também, antes de acontecer isso, já havia tentado esfaquear uma pessoa. Não sei a conclusão desse processo, se foi condenado ou foi inocente, mas o fato é que o Andeclício, apesar de eu ter perguntado para o policial que foi ouvido, ele, nunca ouvi falar do Andeclício, o Andeclício já tem uma passagem pela polícia. E por um crime bem parecido com o que que ele sofreu, né? De esfaqueamento. Então, senhores, apesar da gente aqui não estar julgando a vítima, eu concordo, o doutor Ellison falou muito bem, a gente precisa analisar as peculiaridades do caso. O Andeclício não era uma pessoa indefesa e totalmente, né, inocente que estava. O Andeclício era dado a brigas. Tanto é que, em 2008, eu achei um processo dele que ele já tinha tentado esfaquear uma pessoa. E por que é importante eu contar isso para vocês? Porque se você tem uma briga com outra pessoa que já tentou esfaquear a outra, você vai ter medo dela. Bom, pelo menos eu teria. Então, o jurado também, por que esse tipo de crime não é julgado por um juiz togado, e sim por vossas excelências, né? Porque a sociedade precisa que cada jurado pense: puxa vida, se fosse eu teria medo do tal do Andeclício, que já entrou na minha casa tentando me matar, e hoje a gente está aqui no baile, me provocou, pegou minha cerveja, pegou meu cigarro, ou seja, tentou arrumar briga comigo. Portanto, senhores, a versão da defesa aqui é que esse ataque do José Macário contra o Andeclício não foi do nada. Ninguém chega num bar, num dia, do nada, munido com uma faca, e tenta atingir outra pessoa sem nenhum motivo aparente. Isso não existe, pelo menos, né? Na realidade que a gente vive, a gente sabe que sempre tem alguma coisa por trás. Ele não foi atrás de dinheiro, ele não foi atrás, não teve mulher na briga, nada. Ele não ia chegar lá do nada atingindo outra pessoa. Apesar de tudo isso, o réu que aqui compareceu, ao contrário da vítima, que nem sequer veio aqui para esclarecer os fatos, o que me faz pensar que, para ele, hoje em dia, tanto faz se o algoz dele, né, se a pessoa que atingiu ele está viva, está morta, está presa, está solta, porque ele nem foi intimado, ele sabia que estava tendo, que iria acontecer hoje o julgamento do José Macário, mas decidiu não vir. Mas o José Macário falou que hoje em dia eles se falam, eles não têm mais briga, o que me faz também pensar que essa briga já foi resolvida. E 14 anos depois eu não vejo muito sentido na justiça punir severamente uma pessoa que já foi perdoada pela própria vítima. Bom, explicado, ou pelo menos por cima, né, o que aconteceu no dia, eu gostaria de sustentar a primeira tese com os senhores, que é a tese de desclassificação. A desclassificação, ela
ela vai retirar a competência dos senhores para o julgamento desse caso. Ou seja, o que o Ministério Público, o que a acusação diz que aconteceu? A acusação diz que aconteceu a tentativa de homicídio. O que é que a defesa diz? A defesa fala, não, o José Macário não tentou matar o Andeclício. O que aconteceu é que o José Macário, de fato, o atacou, tanto que confessou aqui, mas ele desistiu voluntariamente de prosseguir na execução do crime. Como assim, Fernanda? O cara estava armado com um terçado, não tinha mais ninguém armado nem com faca, nem com arma de fogo no bar, e mesmo assim ele não foi até o fim da agressão. A Maria aqui, quando ela foi ouvida, ela falou que nem lembra de ter gritado para ele parar. Ou seja, o que os autos demonstram é que ninguém foi lá segurar ele. Ou seja, a tentativa, para eu ler para os senhores e ficar bem clara, é o crime é tentado quando, depois que inicia a execução do crime, ele não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Ou seja, a tentativa de homicídio, no caso, é quando você tenta matar uma pessoa e alguma coisa acontece para que você pare. Nesse caso, a defesa entende que não houve tentativa, porque ninguém foi lá apartar a briga, ninguém, não tem relato de terem segurado o José Macário, não tem relato de terem dado um tiro, de terem dado uma facada, da vítima ter uma faca também. Nada faria ele parar com a execução do delito que não fosse a sua própria vontade. Então, ele voluntariamente desistiu de prosseguir na execução, e é isso que a lei fala. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. A primeira tese, então, da defesa, senhores, é essa tese de desclassificação. Então, eu não sei exatamente como vai ser escrita, mas ela fala: o réu José Macário desistiu voluntariamente de prosseguir com a execução do delito. A defesa pede que votem sim. Caso os senhores votem não, ou seja, votem com o Ministério Público, a segunda tese é a de legítima defesa, que o doutor Ellison também já se adiantou, né? E, segundo o Ministério Público, não houve legítima defesa, porque a atitude do réu não teria sido proporcional ao ataque que recebeu, porque o ataque, segundo o Ministério Público, foi apenas aquela conversa no bar, né, dele pegar a bebida, pegar o cigarro. Mas, na verdade, senhores, a legítima defesa, que nesse caso do José Macário, não foi contra a atitude que tinha acabado de acontecer da vítima. Foi contra aquela que, dias atrás, eles entraram na casa, atrás do réu, para matá-lo. E, desde então, o réu não dorme tranquilo, sabendo que tem alguém querendo matá-lo. E entre a minha vida e a vida de outra pessoa, eu sou totalmente contra homicídio, claro, mas entre eu e você, sinto muito. Eu vou fazer o que tiver ao meu alcance para ficar vivo. Eu imagino que cada um de vocês aqui ajam do mesmo jeito. Portanto, senhores, considerando todo o histórico da vítima, considerando todo o histórico de atrito entre eles, a defesa sustenta firmemente que a vítima deu causa a essa atitude do réu. Portanto, ele assim agindo, ou seja, agindo para repelir a injusta agressão que tinha sofrido, agiu em legítima defesa. Por fim, senhores, eu sempre tento ser muito breve nas minhas alegações, para não dispersar tanto a atenção dos senhores. Eu preciso, por fim não, desculpa. A penúltima tese é a tese do privilégio. O doutor Ellison também entende que não existiu privilégio nesse caso, mas eu entendo que sim. O homicídio privilegiado está previsto assim no Código Penal. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, não foi o caso, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima,
o juiz pode reduzir a pena dele. Nesse caso, eu também entendo. Na verdade, eu não entendo que houve tentativa de homicídio. Para mim, o Zé Macário, se ele quisesse ter matado a vítima, ele teria matado a vítima. Mas, se os senhores entenderem diferente, ou seja, entenderem que houve tentativa de homicídio, a minha penúltima tese é para que aplique o privilégio, porque ele foi provocado minutos antes. E a fala do Dr. Ellis, quando ele falou do tempo, né? Ele teve tempo de pegar o teçado, ele teve tempo de pensar, de analisar onde ele estava. As pessoas, quando elas são provocadas, elas não agem sob o efeito da raiva 1 minuto depois. Às vezes você remoe aquela raiva e fica 1, 2 horas. Então, fora de si. Então, quem passou por uma provocação aliada ao medo de perder a vida e é provocado na frente dos outros, no meio de um bar, com mulheres, com outras pessoas vendo, pega a cerveja, eu não duvido nada de que ele pode ter demorado mesmo 10, 15 minutos para pensar, não, eu vou pegar uma faca, então, eu vou fazer isso com ele. E isso não descaracteriza o privilégio. Não precisa ser naquele exato minuto, 30 segundos depois, 1 minuto depois. Ele pode ter pensado, você fez isso comigo, então eu vou lá. Ele ainda estava sob o domínio de violenta emoção, assim eu creio. Então, vai haver um quesito também perguntando se o Zé Macário agiu impelido, quer dizer, sob o domínio de violenta emoção, e a defesa pede que vocês respondam sim. Por fim, o MP e a defesa estão juntos, né, na retirada da qualificadora. Eu também entendo que o Zé Macário não agiu por vingança, apesar de terem um atrito anterior. Acredito que esse atrito não configura um motivo torpe, ou seja, ele não atingiu a vítima motivado pela vingança. Ele atingiu a vítima para se defender, ele atingiu a vítima para que ele não fosse atingido primeiro. Ele, inclusive, falou no seu depoimento que ficou com medo até de sair do bar. Ficou com medo de, no caminho do bar para casa, ser atingido por ela. Portanto, senhores, quando forem perguntados se o Zé Macário agiu motivado pela torpeza, ou seja, pela vingança, a defesa, assim como o Ministério Público, pede que respondam não a esse quesito. Acredito que tenha ficado claro, né? A sustentação oral do Ministério Público foi bem esclarecedora. Eu acredito que também tenha tido uma fala esclarecedora, e eu conto com a colaboração dos senhores para que os senhores façam justiça. Lembrando, a justiça aqui é individual, ou seja, peço que vocês analisem individualmente, não vão com porque o promotor falou melhor, o que a defesa falou melhor, pelo que vocês acham mesmo. Tentem se colocar, é tão difícil esse exercício, né, de se colocar no lugar do outro. Tentem se colocar no lugar do acusado, tanto quanto no lugar da vítima, e façam a escolha mais justa para esse caso. Obrigada, viu? Muito obrigado, doutora Fernanda. Doutor Ellison, o Ministério Público tem réplica? Perfeito. Pergunta aos jurados se ficou alguma dúvida, algo a ser esclarecido. Estão aptos a julgar? Perfeito. Passar, então, um momento de quisitação. No artigo 337 do Código de Processo Penal, julgo parcialmente procedente e condeno o réu José Macário de Souza, qualificado nos autos. 121, parágrafo 1º. Combinado com o artigo 14, parágrafo 2º, ambos do Código Penal. Passo a aplicar a dosimetria da pena. Ao analisar as diretrizes do artigo 59, acolho a manifestação da defesa e constato que o réu agiu com a culpabilidade normal à espécie, não tendo nada a ser valorado.
Não é possuidor de maus antecedentes, pois não pesa contra si sentença condenatória com trânsito em julgado anterior ao fato. Ato do que dispõe o enunciado da súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça. Não foram comprovados em juízo sobre o crime da ampla defesa e do contraditório informações a respeito da sua conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de valorá-las. O motivo do crime é inerente ao tipo. Quantas circunstâncias são inerentes ao tipo? As consequências da infração penal são inerentes à figura típica, nada tendo a ser valorado, que extrapole aos seus limites. Acerca do comportamento da vítima, deixo para valorar na terceira fase da dosimetria da pena. Pelo exposto na primeira fase, estabeleço a pena base de 6 anos de reclusão. Na segunda fase, não há atenuantes, mas aplica-se a presente caso concreto agravante sustentada em sede de debate, previsto no artigo 61, inciso 2º, linha D, pela qual aplico a fração de 1/6 e fixo a pena em 7 anos de reclusão. Por fim, na terceira fase, não há causa de aumento, porém, aplica-se a presente caso concreto a causa de diminuição do artigo 121, parágrafo 1º, conforme definido pelo Conselho de Sentença na votação dos quesitos, razão pela qual aplico a fração de metade e fixo a pena definitiva em 3 anos e 5 meses de reclusão. Da fixação do regime prisional e da detração do período de prisão cautelar. Verifica-se no presente caderno processual a existência de prisão cadastrada em desfavor do réu, na contagem do prazo de 2 anos e 29 dias, fazendo-se em juízo a detração do período da prisão cautelar. Razão pela qual fixo a pena remanescente em 11 meses e 1 dia de reclusão. Fixo inicialmente o regime aberto, conforme disposto no artigo 33, parágrafo 2º, linha B, e parágrafo 3º do Código Penal Brasileiro para cumprimento de pena. O direito de recolher em liberdade, em razão da fixação da pena definitiva em 11 meses e 1 dia de reclusão, aplica o princípio da homogeneidade das cautelares, pois esse princípio estabelece que não seja imposta medida cautelar mais gravosa que a própria pena a ser aplicada ao acusado. Por força da pena aplicada, defiro o direito de recorrer em liberdade ao réu, se por outro motivo não estiver preso. Da pena restritiva de direitos e da suspensão condicional da pena. Verifica-se que na situação em tela não é possível a aplicabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito em face do apenado, uma vez que o crime foi cometido com violência. Assim, o réu não preenche os requisitos alinhados no artigo 44 do Código Penal. A suspensão condicional da pena no artigo 67 do Código Penal resta possibilitada em razão de não preenchimento de requisitos. Condena o acusado sim no pagamento das custas processuais. Caso interposto o recurso, as peças e guias de execução provisória, nos termos do artigo 8º da Resolução número 13, de 20/4 de 2010. Ficam as partes intimadas da sentença na presente audiência de sessão plenária. Após o trânsito em julgado, extrai-se guia de execução definitiva por meio do BNMP-CNJ, lança-se o réu no rol dos culpados em obediência do artigo 5º da Constituição Federal, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral comunicando a condenação do réu com a sua devida identificação para cumprimento do disposto do artigo 15, inciso 3º da Constituição Federal. Comunique-se ao cartório distribuidor, autoridade policial e à rede de Infoseg. Oficie-se do Instituto Nacional Estadual de Identificação, envie-se o boletim individual para fins estatísticos, arquive-se com baixa conforme provimento 275 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas. Sala da sessão do Tribunal do Júri, ao 27 de janeiro de 2025.